Você está ouvindo o podcast sobre liderança, produzido em parceria com o programa Sustenta a Vida da Universidade Federal Fluminense. Fala, líder! Eu sou Fernanda Gonçalves, administradora, pós-graduada em Recursos Humanos, treinadora comportamental pelo IFT, e no episódio de hoje falaremos sobre a importância do autodesenvolvimento. Esse tema é muito interessante e muito importante para a gente refletir de verdade como anda, o nosso autodesenvolvimento. Se ele tem acontecido ou se a gente tem permanecido numa zona de conforto. Eu poderia aqui aproveitar e fazer uma analogia para que a gente possa pensar exatamente como é o autodesenvolvimento, o que sair, como sair e como que é sair dessa zona de conforto. Então imagine que há anos você vive dentro de uma caverna, numa única posição. Você está sempre olhando para a escuridão, nas suas costas tem uma fogueira que, por causa dela, você consegue ver a sua sombra. E por anos você fica na mesma posição, vendo sempre as mesmas coisas. E você está lá acorrentado, você não está lá porque você quer, você está lá acorrentado, você não tem como sair. Um belo dia, alguém vai lá e tira essas correntes de você. Elas se soltam. Mesmo assim, você ainda permanece alguns dias na mesma posição, até ter a máxima certeza mesmo que você realmente está livre, que você não tem mais essas correntes. Quando você tenta virar o seu rosto ou movimentar o seu corpo, você sente dor, porque por anos você ficou na mesma posição. Quando você tenta virar o seu rosto, que você enxerga um pouco aquela clareira que vem da fogueira, os seus olhos doem, porque você não está acostumado com a luz, você está acostumado com a escuridão. Todo esse processo te traz dor, todo esse processo te traz vontade de realmente ficar ali. Porque ali você conseguiu se acostumar, você conseguiu se acomodar e viver ali, viver dentro daquilo que poderia ser. E o autodesenvolvimento, gente, é realmente sair dessa caverna. Que muitas vezes a gente entra, muitas vezes a gente nem está acorrentado, as nossas correntes são, às vezes, emocionais, as correntes não são físicas, mas são emocionais. E a gente precisa aprender a identificar essas correntes e a quebrar essas correntes. E ter realmente a vontade e a disciplina de dar passo a passo, com muita calma. O importante é que não é a velocidade. Com muita calma para que você consiga se conduzir para esse caminho do autodesenvolvimento, não só com motivação, mas principalmente com disciplina. Não para que ele fique um tempo na sua vida, para que você busque autodesenvolvimento por um tempo, mas que você busque autodesenvolvimento para a vida toda. É muito normal a gente ver hoje as pessoas quererem focar em tudo rápido, Eu preciso emagrecer rápido, eu preciso ser uma pessoa de sucesso rápido, eu preciso que todo mundo me conheça rápido, é tudo para ontem, tem que ser tudo meteórico. E muitas vezes esse processo do rápido, ele te dá um transtorno muito ruim, porque quando ele termina e você precisa voltar para o seu normal, muitas vezes você não consegue continuar no mesmo ritmo, continuar com a mesma frequência, continuar na mesma vibe, porque o negócio foi tão rápido que nem deu tempo disso virar uma rotina na sua vida, virar um hábito. Você não tem mais estímulo, não tem significado para você, era só por aquele momento. A gente precisa entender que esse rápido, depois ele é muito mais doloroso, porque você muitas vezes não vai ter condições de saber lidar com tudo que vem depois, porque não houve uma preparação, foi rápido demais, e você não conseguiu se preparar para o que estava vindo, ou para o que deixaria de ser.
E aí, a gente precisa entender o seguinte, nós precisamos de foco no que é importante. Quando você define um objetivo, por exemplo, profissional, né? Quando você resolve sair dessa inércia profissional, você precisa entender que você tem que ter um objetivo. Qual é esse objetivo? Como é que você se vê daqui 2, 3 anos no mercado profissional? Eu falei em outro podcast sobre hard skills e soft skills. Se você não escutou, por favor, depois que terminar esse podcast, vai lá, porque é muito importante a gente desenvolver as nossas soft skills sempre. E esse objetivo, se ele for muito grande, você pode, obviamente, dividi-lo em micro-objetivos, né? Divide para que seja mais fácil a sua caminhada. E aí, quando eu tenho esse objetivo, eu entendo o seguinte, que eu tenho que focar no que é importante, não no que eu tenho só interesse. Dentro do que você escolhe como objetivo, você só não vai fazer as coisas legais. Eu só quero fazer as coisas legais, as coisas que eu tenho interesse, porque aí fica melhor. Não funciona assim. Você vai ter que, muitas vezes, fazer o que realmente é importante, o que tem que ser feito. E muitas vezes não é o que você mais gosta. Mas é um processo de quê? De autodesenvolvimento. Você está criando musculatura. Quando eu falei que nós estamos numa era em que tudo tem que ser muito rápido, né? As coisas têm que acontecer no estalar de dedos, isso acontece muito, por exemplo, no campo da saúde, quando a gente fala de emagrecimento, as pessoas querem fórmulas mágicas, e não conseguem manter essas fórmulas mágicas. Conseguem até emagrecer rápido, mas não conseguem manter. E aí, como é que trabalha isso depois? Então, você consegue perder um peso, você consegue chegar no peso que você quer, no tempo que você quer, mas depois você volta e dobra o teu peso muitas vezes. Você fica pior do que você estava antes de perder o peso. Como é que isso tudo fica dentro de você? Os seus sentimentos, as suas emoções, o que isso te traz, né? Muitas vezes o sentimento de frustração. Poxa, eu até consegui por um tempo, mas não consigo por muito tempo. E muitas vezes você leva isso para tudo na sua vida, isso vira um padrão. Então, nada na sua vida dura muito tempo, tudo dura pouco tempo. Então, a gente precisa entender o seguinte, tudo é construído a longo prazo. A caminhada tem que ser gostosa, a caminhada tem que ser divertida, a caminhada tem que ser de aprendizado, você precisa estar aberto a aprender, você precisa estar aberto a saber que você vai errar, porque é um caminho novo, você nunca caminhou essa caminhada, e você vai errar. Só que você sabe que quando você errar, você vai assumir os seus erros e vai continuar, vai levantar. Você vai cair, mas você vai levantar e vai continuar. Porque o seu foco está no propósito. Você sabe qual é o seu objetivo. Então, fica claro para você que levar um tombo, descansar, vai fazer parte do processo. Você não vai desistir. E isso é muito importante. Então, entender que eu preciso ter planejamento para me desenvolver. Eu não vou me desenvolver só porque eu gostaria. Eu preciso de planejamento, eu preciso de disciplina, eu preciso de constância nessa caminhada, porque, como eu já disse, nós cairemos, levaremos tombo, erraremos. E para isso, a constância é fundamental. Se no primeiro erro, se no primeiro tombo você disser que não é para você, não disse que não era para mim, isso não é para mim, tá vendo? Você vai desistir. Separar sempre o joio do trigo. Quando eu falo de autodesenvolvimento, tem muita informação, né? A gente entra no Google, por exemplo, e tem lá, você joga uma palavra, algo que você quer desenvolver, algo que você quer dominar, e aparece um monte de sites, enfim, de áudios, de vídeos, que você pode entrar e estudar. A questão é exatamente o que você quer. E quando você faz isso, também abre um monte de propaganda. Também aparece, aí vem um assunto lá que você precisa muitas vezes estudar, e você lembra que você ainda não abriu o seu WhatsApp, que você ainda não deu uma olhada em quantas curtidas você recebeu lá no seu Insta, e aí você desfoca. E aí você perde seu tempo, e aí você tinha que ter estudado aquela informação e você não estudou. Então, o que eu queria te dizer aqui é que você precisa buscar o seu microaprendizado. O que seria esse microaprendizado? Seriam pílulas
diárias, que pode ser de meia hora, você vai dizer qual é o tempo que você tem, qual é o tempo que você quer destinar para isso. Para você desenvolver a competência que você precisa desenvolver, ou as competências que você precisará desenvolver para chegar naquele seu objetivo. E aí, 30 minutos, de repente você pega um tema e por 15 dias você só vai estudar aquele tema. E aí tem uma coisa que é super importante, né, nessa caminhada aí, nesse circuito, que é pegar a informação e essa informação precisa gerar conhecimento. Para isso, eu preciso treinar, eu preciso praticar o que eu aprendi. Muitas vezes o que a gente faz hoje é absorver um monte de informação, muita informação. Não, eu vou ler 20 mil livros, brincadeira, tá, gente? Eu vou ler, 8 livros em 2 meses, eu vou fazer 5 cursos em um mês. Não adianta nada se você só ficar indo lá, fazendo só os treinamentos e não praticando. Não adianta você ler um monte de livro e não praticar. Não adianta nada. Você só vai estar pegando um monte de informação e não transformando em nada. Você precisa transformar em conhecimento. E para isso exige que você precise praticar. Pegar o que você aprendeu e colocar para ver se isso funciona na prática. Aí, quando você pratica e você faz, e você viu que deu certo, ou você vai aprimorar, ou você vai fazer algo, ou você vai dizer, não, isso não dá certo, então eu vou fazer dessa outra forma, vou mudar a estratégia, você consegue ter de fato um aprendizado. E aí você não esquece mais disso. E será que a gente tem feito isso na nossa vida? Ou a gente tem a gente só está querendo mostrar números? Eu li 5 livros esse mês. Eu fiz não sei quantos cursos. Será que é isso que a gente está fazendo da nossa vida? E aí vendo que não adianta eu ter um monte de cursos lá no meu currículo se eu não sei nada sobre aquilo. Aquilo só passou pela minha vida. O que isso trouxe de diferente para a minha vida? O que eu aprendi com aquele treinamento, com aquele livro? O que eu aprendi com as atividades que eu desenvolvi no meu trabalho? O que eu agreguei? E às vezes as pessoas só estão buscando números para mostrar para outras pessoas que não estão nem aí com esses números. O autodesenvolvimento é a gente entender que se a gente não agir, se a gente não fizer algo acontecer, não vai cair no nosso colo. Às vezes a gente fala assim, poxa, aquela pessoa teve sorte, aquela pessoa não teve sorte. Ela fez alguma coisa que nós não fizemos para ela estar onde ela está hoje. Que você abriu mão, que você não quis fazer, porque a gente geralmente foca só na história bonita daquela pessoa. Nossa, aquela pessoa hoje é um super influencer, aquela pessoa hoje vive viajando pelo mundo, a gente fica só falando isso. Só que a gente não para estudar ou para saber sobre o que aquela pessoa abriu mão durante a vida dela para chegar onde ela chegou. Então, autodesenvolvimento abrange tudo isso. E eu quero que você pense muito nesse podcast no que você está fazendo para se autodesenvolver. O que você está buscando. O que de verdade você tem tido coragem de fazer para ser uma pessoa melhor no seu trabalho. E obviamente que se você for uma pessoa melhor no seu trabalho, você será uma pessoa melhor na sua vida pessoal e vice-versa. Você é uma única pessoa. Só que muitas vezes a gente está numa onda, eu vejo pessoas nessa onda louca de fazer um monte de coisa, e eu também vejo um monte de gente numa onda louca de não fazer nada. De falar, poxa, eu sou contra essa onda louca de fazer tudo. Que a pessoa quer fazer tudo, quer ser tudo, tá bom, eu concordo. Mas também o contrário também não vai te autodesenvolver. Ficar na sua zona de conforto, ficar naquela caverna que eu falei no início do podcast, não vai te trazer. Não vai te trazer para o mundo real, para o mundo de desenvolvimento. Então você precisa sim ter coragem de saber o que realmente vai fazer diferença para a tua vida. E aí a importância desse objetivo, esse objetivo dividido em micro aprendizados de como que você vai fazer, transformar as informações em conhecimento. E você pode também, o que acontece, né? Se a gente pegar aqui pessoas que estão me escutando, que também já estejam numa situação muito boa profissionalmente,
mas que pode estar sentindo algum vazio, alguma sensação de que, podia estar sendo um pouco melhor, se engajar em microprojetos. Pegar um projeto novo aí, em parceria com alguém, ou sozinho, enfim, algo que vai te tirar da sua zona de conforto. Muitas vezes gravar um vídeo, colocar lá no YouTube, ou às vezes grava um vídeo e partilha lá no grupo da família. Não sei, gravar um podcast. O que está faltando, né, para você poder levar um pouco mais o seu nível de autodesenvolvimento? Pensa sobre isso, veja onde você está e procure seguir essas dicas que eu coloquei aqui para você, para que você possa realmente buscar esse caminho do autodesenvolvimento, sair dessa caverna, ou então buscar o caminho dos microprojetos. E entender que a gente sempre pode, de alguma forma, contribuir com alguém. Às vezes o que você sabe, e você acha que ninguém precisa do que você sabe, que é uma besteira, pode ajudar muita gente que está passando por uma dificuldade, que não sabe como solucionar aquela questão. Você ouviu mais um episódio do podcast sobre a importância do autodesenvolvimento do Programa de Extensão Sustenta a Vida da Universidade Federal Fluminense. Caso deseje enviar alguma mensagem ou dúvida a um de nossos especialistas, basta escrever para podcast@sustenta-vida.com, colocando no assunto da mensagem o nome do especialista desejado. Para mais informações sobre os nossos projetos, acesse sustenta-vida.com, nosso-ead.com e fernandatreinadora.com.br.